são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do
florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus, no começo do dia. Oi, primeiro Deus, o futuro é incerto. Oi, primeiro Deus, por um ato de fé, tua vida vai começar a florescer. Oi, primeiro Deus, oi, primeiro Deus, oi, primeiro Deus, pra tua vida florescer. Bom dia, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Que bom que você está aqui. Eu cheguei, era por volta da meia-noite, lá do Congresso Maranata. Não só eu, né? A Ana Paula também chegou um pouquinho antes, na verdade. A professora Thalita também. Temos boas coisas e durante a semana. Nós também vamos conversar sobre o que aconteceu lá, tá bom? Nesse momento, quero convidar você para parar um pouquinho. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos pedir a presença dEle e depois nós vamos para a Bíblia. Vamos orar? Nosso querido e bom Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos conectados. As dificuldades surgem, mas nós podemos superá-las. Obrigado por isso. Tua palavra será aberta em alguns instantes. Por isso pedimos que o Senhor nos dirija, que o Espírito Santo esteja sobre nós, que ele nos auxilie. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Um bom dia para o Fabiano, bom dia, Jéssica, bom dia para o Júnior, bom dia para o nosso pastor Jonathan, um grande amigo que tive o privilégio já de estar em duas cidades diferentes, trabalhando junto com ele. Logo, logo a Maritza estará se unindo à família, né? De maneira diferente. Ela até agora está unida na barriga. Daqui a pouquinho ela estará nos braços da família. Bom dia, irmã Maria. Bom dia, irmão Jurandir. Obrigado pelo retorno de vocês, né? Em confirmar que o áudio está bem. Bom dia, irmã Zenite. Que bom que a senhora está bem. Muito bem. Queridos, ontem vocês devem ter assistido, espero que tenham assistido. Fabiano, de uma maneira muito bem eloquente, nos deu o panorama geral do livro de Efésios, capítulo 6, aquilo que Paulo se propôs a aconselhar os cristãos. E quando nós chegamos no versículo 10 em diante, se você observar bem, você vai perceber que cada sessão já, desde o capítulo 5, Paulo ele vai aconselhar em diferentes aspectos pessoas diferentes. Existe uma ideia na nossa sociedade que é assim, ó, que todas as pessoas podem ser o que elas quiserem, e que não há nenhuma pessoa igual à outra, né? Todas são diferentes. Diante de Deus, diante do Criador, todos os seres humanos são iguais. Eles amam a todos de igual forma e ele criou todos de maneira iguais.
de maneira igual, perdão, mas com propósitos e funções diferentes. Assim é com o homem e com a mulher. E durante a vida, essa pessoa terá uma jornada só. E dentro dessa jornada, essa pessoa terá responsabilidades diferentes. Mas diante de Deus, todos nós somos iguais. Independente da nacionalidade, tem gente que acha que quem nasce lá em Israel é diferente. Quem nasce na Europa é diferente. Quem nasce na América do Sul é diferente. Quem nasce na África é diferente. O nome disso é preconceito. Diante de Deus, isso não existe. Somos todos iguais, independente da nacionalidade, independente da cor da pele. Existe uma tentativa de dizer assim, ó, nós, os latinos, somos diferentes do outro grupo que veio de outro lugar. Nós, os negros, somos diferentes do outro grupo que veio de outro lugar, né? Isso não é bíblico. Todos são iguais diante de Deus, tá? Independente, então, da nacionalidade, independente da cor da pele, independente do status social, isso é mais tranquilo, né? Para nós entendermos. Independente do sexo dessa pessoa, homem e mulher diante de Deus são iguais. Mas aí nós entramos em algo bem específico, com propósitos diferentes. O propósito do homem é um, o propósito da mulher é outro. São propósitos distintos. Por isso que Deus criou cada um com as suas características, né? Antigamente se dizia a minha outra metade, né? A minha esposa é minha outra metade. Por quê? Porque ela me completou, ela é diferente de mim nas suas ações, no seu propósito, mas em essência, como ser humano, ela é igual. E é por isso que Paulo, a partir do capítulo 6, eu preciso tomar cuidado aqui com a questão do tempo, que eu não quero exceder o tempo, tá? Então hoje nós vamos estudar dois versos aqui do capítulo de número 6, três versos, na verdade. Paulo, ele vai nos aconselhar de maneira geral. Agora não é mais para um grupo específico, né? Se você voltar lá atrás, você deve ter visto isso ontem, deve ter percebido isso ontem. Paulo aconselha os pais, Paulo aconselha o homem, Paulo aconselha a mulher, Paulo aconselha os filhos, Paulo aconselha aqueles que são homens de negócios, Paulo aconselha aqueles que são servos desses homens de negócios. Paulo aconselha o lar cristão e Paulo agora chega num conselho geral. E ele começa no verso 10 dizendo assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então aqui nós temos duas coisas diferentes. O primeiro ponto é esse. A expressão sede fortalecidos no Senhor é uma expressão comum que vai aparecer na Bíblia em outros momentos. Deixa eu olhar minhas anotações aqui para não me perder, tá? É uma expressão comum que vai aparecer em outros momentos da Bíblia também, né? Busque força no Senhor. Mas a expressão na força do seu poder, ela tem uma palavra em grego que vai aparecer ali, é a palavra kratei. E essa palavra, além de ocorrer nessa forma somente em Efésios, ela traz algo ainda mais. Porque além de força, no grego tem uma outra palavra que significa poder, que é a palavra dínamos. Você deve ter ouvido ela por aí. Tem um clube na cidade de Goiânia com esse nome, tem uma equipe de comportagem com esse nome, é o nome comum. Daí vem dinamite, explosão, né? Mas aqui Paulo não utiliza essa palavra. Paulo utiliza a palavra cratei. E curiosamente, ela só aparece nessa oportunidade, nessa ocorrência. Não tem outra ocorrência no escrito bíblico. Nem Lucas utilizou, nem João utilizou, somente Paulo. Então aqui nós já temos algo diferente. Opa! Significa então que a palavra cratei, ela tem um significado a mais.
Cratei, ou na força do seu poder, ou no poder do Senhor, é um termo que Paulo está utilizando para nos direcionar a ficar tão perto do Senhor que vamos obter dele todo o poder. Como isso? Lembra do episódio que Moisés sobe no monte, pede para ver a Deus? A Bíblia fala que ele vê Deus de costa, né? E de passagem, é rápido. E aí ele volta com o rosto todo iluminado. É esse o sentido que Paulo está querendo colocar aqui. Você está tão próximo do Senhor que você vai sair fortalecido por ter o poder dele irradiado em você. Ou seja, você está tendo uma comunhão tão profunda com o Pai que você está recebendo dele todo o poder, toda a luz. Esse é um chamado para mim e para você. Esteja perto do Senhor. Lá na Convenção Maranata, se você assistiu a programação que foi, né, colocada à disposição online também, nós tínhamos cerca de 20 mil jovens. Há quem diga que era um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vamos trabalhar com esse que é o número oficial: 20 mil jovens. Na quinta-feira pela manhã, sexta-feira pela manhã, pastor Diego Barros fez um apelo para levantar as Bíblias. E 20 mil jovens levantaram a Bíblia, exaltando a Bíblia como sendo a palavra de Deus, desejando buscar na Bíblia, desejando caçar na Bíblia, né? Ele usa essa expressão. Um chamado. É isso que nós devemos fazer. Estar tão próximo da palavra do Criador, estar tão perto daquilo que ele disse, que nós vamos receber esse poder e vamos irradiar esse poder. Paulo está sendo bem claro quanto a isso no verso de número 10. A única vez que aparece a palavra cratei é uma palavra primária, significa literalmente poder, força vinda dos céus. Não aparece outra vez. Já imaginou? Você, quando vai preparar um sermão, quando você vai preparar alguém para alguma mensagem especial, você fica procurando as melhores palavras, né? E é isso que Paulo fez. Paulo procurou uma palavra que não existiu em outro momento da Bíblia para nos aconselhar. E ele continua dizendo assim, Efésios capítulo 6, versículo 11: Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa semana nós vamos nos ater muito aos termos, porque é uma semana de estudo, mais do que uma semana de amanhecer com Deus. O dia ainda não surgiu, está surgindo. É uma semana de estudo. Eu disse alguns dias em uma das igrejas, nós não devemos apenas ler a Bíblia, nós devemos estudar a Bíblia, entender o que ela diz. E aqui, Paulo nos estimula a armadura, a palavra que é utilizada para armadura aqui, ela é uma palavra que vai se repetir de novo no verso 13 e vai se repetir lá em uma fala de Jesus em Lucas, quando ele diz, né? Se um valente encontra alguém mais forte que ele e perde, esse valente toma a armadura dele e os despojos, enfim. No contexto de guerra, Paulo está falando o seguinte: tome a armadura de Deus, porque você está em guerra. Paulo era um cidadão romano, mas também era judeu. Paulo entendia esse conflito bélico entre o judeu e o romano. E Paulo escreve o seguinte: você está em um outro conflito. O problema não é Roma, o problema é outro. Paulo diz: tome a armadura de Deus. Para quê? Com quem esse conflito? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a palavra para ciladas aqui é a palavra metodeias. Metodeias, no grego. O conflito não é com Roma. Tome a armadura de Deus, não tome a armadura dos essênios. Não tome a armadura dos zelotes, uma outra seita judaica
que queria tomar de Roma o poder pela força, tomar a autoridade pela força. Paulo diz: o seu conflito não é com eles. Você tem um conflito, uma guerra a ser lutada, mas é contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas não é traduzida errada, mas metodeias significa muito mais. Metodeias significa a própria sonúncia, a própria pronúncia, perdão, já nos lembra com relação a isso, né? A palavra metodeia significa métodos. Significa mais do que isso, significa esquemas. Significa ciladas. E nessa forma, ela vai aparecer também somente uma vez. Paulo, ele está querendo destacar isso. Ele está querendo puxar isso. Cuidado com os métodos. Cuidado com as estratégias. Cuidado com os esquemas que Satanás faz com você. Ou seja, dois versos. Paulo está dizendo: você tem que se aproximar de Deus tanto que você vai ter dele poder para resistir às ciladas do diabo, aos esquemas, aos métodos, ao engano. Um chamado. É um chamado para nós nos prepararmos. Meu querido irmão e minha querida irmã. E aí vou chamar pelo nome. Irmã Silviana, mãe do irmão Renato. Júnior, irmão Jurandir, irmã Cleunira, irmã Maria Madalena, irmã Zenite, demais que ainda não colocaram seu nome aqui. Nós precisamos urgentemente nos preparar para uma batalha espiritual, uma guerra. Não é brincadeira, não é brincadeira, é sério. Nós precisamos estar preparados contra as ciladas do diabo. Como? Tomando a armadura de Deus. O verso de número 12 diz: a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós estamos gastando muito tempo com brigas, com conflitos, talvez até mesmo com situações apenas deste mundo aqui. E estamos esquecendo do cenário maior. É, eu tive um diretor de clube, e eu já contei essa história em alguns clubes, talvez você já tenha ouvido. Eu tive um diretor de clube que ele contava uma história interessante. Ele dizia assim: ah, quando eu quero pegar uma galinha, o que que eu faço? Sai correndo atrás dela? Não. Eu quero pegar uma galinha, se eu correr atrás dela, ela vai correr mais que eu. Galinha não tem uma habilidade para voar, mas ela dá duas, três batidas de asa, ganha uma velocidade, sai do chão um pouquinho e vai mais longe. Sozinho para pegar uma galinha, eu não consigo. É impossível sair correndo atrás dela. Mas como que eu faço? Eu pego ali um pouquinho de quirera, um milhozinho e jogo lá no meio delas. E elas vão comendo, né? Vai enchendo o papo, vai comendo. E aí eu pego um pouquinho mais e jogo um pouco mais perto de mim. E vou jogando. E vou jogando. E ela vai ali se entretendo tanto na comida. De repente eu tô jogando a quirera, tô jogando o milho no meu pé e ela tá do meu lado. Antes ela fugia de mim, agora ela tá aqui. E quando ela menos espera, eu vou lá e pego ela. Esses são os métodos de Satanás. Ele nos distrai. A gente está lá longe dele porque estamos perto do Senhor, mas ele vai nos distraindo, ele vai nos enganando. São os métodos, são as metodeias, são os esquemas dele. E como que a gente resiste quanto a isso? Tomando a armadura de Deus, porque nós estamos em uma guerra. Quanto tempo da sua vida você tem gasto em conflitos desse mundo aqui? Quantas discussões você já teve com relação a daqui a pouco a gente tem eleição na cidade, né? E vai voltar de novo o assunto. Não, porque A é melhor, porque B é melhor, porque esquerda é melhor, porque direita é melhor. Vai voltar o assunto de novo. Assuntos dessa terra.
mais preocupado do que quem vai ser o próximo prefeito, quem vai ser a próxima governadora, quem vai ser o próximo presidente. Você precisa estar preocupado com quem vai ser o Senhor da sua vida. Qual armadura você vai colocar? Armadura para batalhar aqui nessa terra ou armadura de Deus? Estar próximo das coisas passageiras ou estar tão próximo de Deus que você vai ser fortalecido no poder dele? O chamado de Deus para você é esse: ser fortalecido no poder dele, estar perto dele, para quando for lutar o grande conflito, a batalha da sua vida, que só você pode travar, você continue do lado dele. Esse é o chamado de Deus para você. A partir de amanhã, nós vamos estudar cada uma das partes dessa armadura, porque ela tem um significado, porque ela tem um motivo para estar ali. Nós vamos ter convidados junto conosco. E hoje a decisão que você precisa tomar é: a armadura de quem eu vou tomar emprestado? Onde é que eu serei fortalecido? Eu e você precisamos ser fortalecidos no poder do Senhor. 6h38 da manhã. É hora de nos fortalecermos em Deus. Por isso eu quero convidar você a orar mais uma vez. Vamos fazer isso? Pai querido, obrigado pelo privilégio de estudar a tua palavra. Obrigado porque o Senhor inspirou Paulo a nos aconselhar. E hoje nós queremos seguir esse conselho. Nos ajude a ficar bem pertinho de ti, para termos o teu poder irradiando sobre nós, para estarmos prontos a nos defender das ciladas do diabo, porque nós vamos tomar posse da armadura do Senhor. Ajude a tua igreja, Pai. Nos fortaleça. Essa é uma semana singular. Nós vamos amanhecer contigo em todas as manhãs e teremos uma importante vigília no sábado. Pai querido, não deixe que nada e nem ninguém nos atrapalhe, mas que possamos seguir sendo fortalecidos em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele proteja você, que Ele te guarde, que você tenha um excelente dia. E amanhã a gente se encontra. Deus abençoe você. Amanhã às 6 da manhã estaremos juntos novamente. Um grande abraço.